Desde que consigo lembrar, minha relação com meus pais sempre foi marcada por tensão. Meu pai nunca foi um homem de abraços ou palavras doces. Ele era rígido, controlador, e parecia medir o valor das pessoas pelo quanto elas lhe obedeciam. Cresci aprendendo que qualquer contradição ao que ele dizia era interpretada como rebeldia. E rebeldia, na nossa casa, tinha um preço alto. Minha mãe, por outro lado, parecia viver na sombra dele. Havia momentos em que eu sentia que ela queria me proteger, mas no instante seguinte voltava a se alinhar ao lado dele, como se o medo de contrariá-lo fosse maior do que qualquer amor materno. Eu cresci nesse campo minado emocional, aprendendo a andar na ponta dos pés, sempre vigiando meu tom de voz, minhas expressões, até mesmo o modo como respirava quando ele estava por perto. Não era raro ouvir frases como "você não é nada sem a gente" ou "tudo o que você tem é porque eu permiti". Essas palavras se infiltraram na minha infância como veneno, e, por muito tempo, eu realmente acreditei nelas. Naquele dia específico, uma manhã abafada de verão, algo aconteceu que despertou em mim uma estranha sensação de alerta. Minha mãe apareceu na porta do meu quarto. Ela não bateu apenas entrou como sempre fazia. O sorriso que ela exibiu era artificial, como se tivesse sido desenhado à força. "Vista-se bem", disse em tom que não aceitava questionamentos. "Nós vamos ao banco." Banco? Aquilo não fazia sentido. Nunca fui incluída em nada relacionado a dinheiro. As contas, as economias, tudo sempre foi assunto exclusivo do meu pai. Ele dizia que eu era muito immatura para então por que de repente precisavam de mim? Enquanto me arrumava, uma angústia estranha foi crescendo dentro de mim. Era como se meu corpo inteiro estivesse tentando me avisar que algo ruim estava para acontecer. Eu me olhei no espelho, ajeitando o vestido simples que havia escolhido, e senti uma pontada no estômago. A caminho do banco, o clima no carro só reforçou essa sensação. Meu pai dirigia em silêncio absoluto, com os olhos fixos na estrada e o maxilar travado. Minha mãe estava ao meu lado no banco de trás, como, me escoltas. A cada curva, a cada parada, ela apertava meu braço com força, quase dolorosamente, como se quisesse me manter firme, como se estivesse me dizendo, em silêncio: "Não ouse resistir." Eu não suportava olhar para nenhum dos dois. Fixei os olhos na janela, observando as ruas passarem como borrões, enquanto uma voz insistente ecoava dentro da minha cabeça. "Algo não está certo. Algo vai acontecer." Meus batimentos estavam acelerados, e por mais que tentasse respirar fundo, o ar parecia não entrar nos pulmões. Eu não sabia exatamente o que me aguardava, mas tinha certeza de uma coisa: aquele não seria um dia comum. Quando o carro finalmente parou, percebi que não era o banco de sempre. Eu reconheceria aquela fachada de longe se fosse a agência em que meu pai sempre ia pagar contas e resolver assuntos financeiros. Mas ali era um prédio diferente, maior, mais frio. As paredes eram de vidro espelhado, refletindo o sol de maneira quase agressiva, como se quisessem cegar quem ousasse encarar de frente. Meu coração afundou. Eu sabia que havia algo errado, mas a confirmação de que eles tinham escolhido um lugar distante, onde ninguém nos conhecia, me deixou ainda mais inquieta. Era como se tivessem planejado tudo para que não houvesse testemunhas familiares, para que fosse impossível encontrar alguém que pudesse me defender. Descemos do carro em silêncio. O calor do asfalto subia em ondas, mas mesmo assim, eu sentia calafrios. Meus pés pareciam de chumbo enquanto caminhava atrás deles, como se a cada passo eu estivesse me aproximando de uma armadilha. Lá dentro, o ambiente era séptico, impessoal. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor lá fora, mas em vez de aliviar, me deu uma sensação de estar em uma câmara sem ar. O cheiro era de papel novo misturado a perfume caro, menos aquele tipo de cheiro que não pertence a ninguém, mas ao mesmo tempo impregna. Um gerente de terno cinza se aproximou, com um sorriso ensaiado no rosto. Cumprimentou meu pai com a formalidade de quem já tinha sido previamente instruído. Logo em seguida, seus olhos pousaram em mim, avaliando-me de cima a baixo como se tentasse adivinhar por que eu estava ali. "Por favor, me acompanhe."
Temos uma sala reservada, disse ele com uma voz que parecia treinada para soar amigável. Aquela frase soou como sentença. Sala reservada. Sozinhos, sem olhares externos, sem chance de interferência. Seguimos o gerente até um corredor estreito, onde as luzes brancas iluminavam tudo de forma crua. Entramos numa sala privativa. Uma mesa larga, cadeiras estofadas, e sobre a mesa, uma pilha de documentos cuidadosamente organizados. Meu pai não perdeu tempo. Bateu a mão sobre as folhas e disse em tom firme: está tudo aqui. Só falta a assinatura dela. Aquela palavra menos assinatura, menos, ressoou dentro de mim como um eco metálico. Assinatura, do quê? Pra quê? Me aproximei da mesa e vi os papéis. As letras miúdas, os termos técnicos, mas não precisei de muito para entender. Meu nome estava ali, repetido em várias páginas. E logo Abaexo, espaço em branco para minha assinatura. Senti minha garganta secar, como se tivesse engolido areia. Olhei para meu pai, que me encarava com olhos frios, sem sombra de dúvida ou hesitação. Ele não parecia nervoso, parecia seguro, como se já tivesse certeza de que eu faria exatamente o que ele queria. Minha mãe, ao meu lado, cravou as unhas no meu braço e sussurrou entre dentes: não faça cena. É para o seu bem. Meu corpo inteiro reagiu. O aperto dela queimava, como se fosse uma corrente invisível, me segurando. Mas, o que mais doía, não era a força física. Era perceber, mais uma vez, que ela não estava ali para me proteger. Estava para garantir que eu obedecesse. Enquanto eles falavam com o gerente em tom de negócios, minha mente girava em círculos. Eu não entendia todos os detalhes jurídicos, mas percebia o suficiente. Aqueles documentos não eram para o meu bem, eram para o deles, e dentro de mim, uma certeza tomou forma. Qualquer coisa que acontecesse a partir dali, se der, minha vida deixaria de ser minha. Eu sentia o peso invisível daquela decisão se instalar nos meus ombros, sufocando. A voz dentro da minha cabeça voltou a gritar: algo não está certo, você precisa abrir os olhos. Precisa. Eu puxei a cadeira lentamente e me sentei diante da mesa. Minhas mãos tremiam tanto que tive que entrelocá-los para não deixar o gerente perceber. Os documentos estavam ali frios, prontos, esperando apenas um gesto meu para mudar tudo. Peguei a primeira folha e comecei a ler. No início, eram palavras técnicas cheias de jargões jurídicos, mas logo o peso real do que estava escrito começou a se revelar. Transferência de titularidade, autorização irrevogável, cessão de direitos. E sempre o meu nome em destaque, como se fosse uma assinatura de condenação. Meu coração disparou. A cada linha, ficava mais claro, aquelas folhas não eram apenas burocracia. Iram, meu próprio pai queria me arrancar tudo, o que eu tinha direito menos a pequena herança da minha avó. Algumas economias que eu tinha guardado em meu nome, e até uma conta que ele tinha aberto para mim. Quando eu era criança, tudo, absolutamente tudo, estava prestes a ser entregue a ele. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Engoli seco. Mas a garganta estava tão apertada que parecia impossível respirar. Assine logo. Filha, disse meu pai, com a voz grave, quase impaciente. É só um procedimento. Está tudo sob controle. Olhei para ele, tentando encontrar algum vestígio de humanidade no rosto duro. Mas não havia nada. Apenas frisa determinação. Como se eu fosse apenas um obstáculo a ser removido do caminho dele. Minha mãe, ao meu lado, reforçou o aperto no meu braço, tão forte que senti a pele arder. Confie em nós. Não faça drama. É para o bem da família. Para o bem da família. Essa frase sempre foi usada como uma corrente invisível, uma desculpa para qualquer sacrifício unilateral. Só que o bem da família sempre significava o bem do meu pai. Enquanto eu pagava o preço, meu corpo inteiro começou a reagir. O suor escorria pela minha testa, minha boca estava seca, e minhas mãos estavam tão frias que pareciam pertencer a outra pessoa. Uma parte de mim queria gritar, rasgar aqueles papéis, sair correndo dali, mas outra parte, a parte treinada por anos de manipulação, dizia: não adianta resistir.
Eles vão vencer de qualquer jeito. Fechei os olhos, por um segundo, e foi como se uma enxurrada de lembranças invadisse minha mente. Lembrei-me de quando tinha apenas 12 anos, e pedi para guardar uma pequena mesada que minha avó me deu. Meu pai tomou o dinheiro da minha mão e disse: "Você não sabe o que fazer com isso. Eu vou cuidar por você." Nunca vi aquele dinheiro novamente. Lembrei-me das vezes em que tentei questionar decisões da família e fui chamada de ingrata, egoísta, insensata. Lembrei-me do olhar desapontado da minha mãe, sempre que eu ousava discordar. E ali, naquele banco, senti a mesma menina de 12 anos em mim, encurralada, sem voz, prestes a ser roubada. Olhei novamente para a pilha de papéis. O gerente fingia revisar algo em seu computador, mas não fazia ideia do inferno que acontecia diante dele. Meu pai tamborilava os dedos na mesa. Impaciente, minha mãe não soltava meu braço, como se tivesse medo de que eu fugisse. Meu coração gritava, mas minha voz estava presa. Eu não posso assinar, não posso entregar tudo o que é meu. Mas como resistir? Eu estava sozinha contra eles dois, e naquela sala parecia que o mundo inteiro estava do lado deles. Foi nesse instante, nesse abismo de desespero, que uma ideia me atravessou como um raio. Não era perfeita, não era garantida, mas era a única saída que eu podia imaginar. Se eu não conseguisse gritar em voz alta, eu teria que gritar de outra forma. Eu sabia que não podia simplesmente levantar da cadeira e me recusar a assinar. Meu pai me esmagaria com palavras cruéis, e minha mãe faria o possível para me manter no lugar. Era como se estivesse em uma prisão invisível, e cada segundo que passava aumentava a sensação de sufocamento. Foi então que meus olhos pousaram sobre um pequeno bloco de notas e uma caneta que estavam no canto da mesa, ao lado de um formulário de depósito. Meu coração disparou. Uma ideia desesperada tomou forma. Se eu não conseguia falar, eu poderia escrever. Tentei agir com naturalidade, respirando fundo, como se estivesse apenas me preparando para assinar. Peguei o papel e a caneta e, com a mão trêmula, escrevi em letras minúsculas: "Meus pais estão me forçando a assinar. Preciso de ajuda. Não diga nada." Só de ver aquelas palavras no papel, minhas mãos começaram a suar ainda mais. Se meu pai percebesse, eu não sabia o que ele faria comigo. Dobrei discretamente o bilhete, escondendo-o sob um dos papéis. Quando o gerente saiu por alguns instantes, um atendente do banco entrou para pedir uma assinatura rápida em outro formulário. Era a minha chance. Entreguei o documento junto com o bilhete, olhando-o nos olhos por um breve segundo, tentando transmitir todo o desespero que carregava. O atendente pegou, olhou por cima rapidamente, e eu prendi a respiração. Será que ele tinha visto? Será que iria ignorar? Minha pele formigava, e eu sentia cada batida do meu coração como se fosse uma explosão dentro do peito. Minha mãe, ainda com a mão sobre meu braço, não notou nada. Meu pai continuava tamborilando os dedos na mesa, impaciente, murmurando frases como: "Essas burocracias, sempre atrasando a vida da gente." Tentei manter o rosto neutro, mas por dentro, eu estava à beira do colapso. Minha cabeça girava em possibilidades. E se o atendente achar que é brincadeira? E se ele entregar o bilhete de volta para o meu pai? Foram apenas minutos, mas pareceram horas. A cada vez que a porta se abria, eu sentia meu corpo enrijecer. Até que, finalmente, o gerente voltou. Só que agora, seu olhar não era mais o mesmo. Ele parecia mais sério, quase desconfortável. "Senhorita, será que pode me acompanhar para uma rápida verificação de dados?" perguntou, olhando diretamente para mim. Meu estômago revirou. Aquilo podia ser o começo da minha salvação. O do meu fim. Olhei de relance para meus pais. O rosto do meu pai se contorceu em irritação. Mas antes que ele pudesse protestar, o gerente acrescentou: "É apenas um procedimento padrão. Não vai demorar." Minha mãe soltou meu braço, ainda relutante. E eu, com as pernas trêmulas, me levantei. Cada passo até a porta parecia um desafio, mas havia uma chama de esperança acesa dentro de mim. Talvez, só talvez, alguém finalmente tivesse escutado o meu grito silencioso.
A porta se fechou atrás de mim, abafando os sons da sala onde meus pais aguardavam. O gerente me conduziu por um pequeno corredor até outra sala, menor, com uma mesa simples e cadeiras alinhadas. O ar-condicionado parecia mais gelado ali, mas talvez fosse apenas o choque de finalmente estar longe dos olhos deles. Ele puxou uma cadeira e pediu para que eu me sentasse. Eu obedeci, sem conseguir parar de tremer. Por um instante, o silêncio dominou o ambiente, até que ele colocou o papel sobre a mesa menos o bilhete que eu havia escrito com minhas próprias mãos trêmulas. Isso é verdade? Perguntou em voz baixa, quase sussurrando, mas com uma seriedade que fez meus olhos se encherem de lágrimas instantaneamente. Eu não consegui responder de imediato, apenas balancei a cabeça, confirmando, enquanto as lágrimas deslizavam pelo meu rosto. A sensação de alívio e medo se misturavam de forma avassaladora. Finalmente alguém tinha lido meu grito silencioso. O gerente suspirou fundo, ajeitou os óculos e me encarou por alguns segundos. Então disse: "Você não está sozinha. Eu vou cuidar disso." Aquelas palavras foram como um fio de luz, atravessando a escuridão que me envolvia. Pela primeira vez, naquele dia, senti que havia uma saída. Ele me explicou rapidamente que não havia nada de legal ou correto naqueles documentos que meu pai tentava me forçar a assinar. Eram, na verdade, transferências que me fariam abrir mão de todos os meus direitos. Não se preocupe. Vou encerrar isso agora, mesmo, garantiu. Voltamos à sala principal, e meu coração batia tão alto que parecia ecoar pelas paredes. Meu pai ergueu a cabeça, desconfiado, enquanto minha mãe me olhava, como se tentasse decifrar se eu havia dito algo. O gerente retomou seu lugar à mesa e, em um tom frio e profissional, declarou: "Infelizmente, esses documentos apresentam inconsistências jurídicas. Não podemos processá-los." Meu pai imediatamente se inclinou para frente, o rosto ficando vermelho em segundos. "Como assim inconsistências? Está tudo correto. Eu trouxe tudo revisado." O gerente manteve a calma, mas seu olhar era firme. "Entendo sua preocupação, senhor, mas a decisão está tomada. Essa operação não será realizada." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia sentir a raiva pulsando nas veias do meu pai. Seus olhos se estreitaram, e ele me lançou um olhar que dizia tudo: "Você vai me pagar por isso." Minha mãe, ao lado dele, tremia visivelmente. Ela tentou disfarçar, mas suas mãos não paravam de se mover, como se buscassem um apoio que não existia. Eu, por outro lado, respirava aliviada pela primeira vez em horas. Não era um alívio completo, porque sabia que ainda enfrentaria consequências fora daquele banco. Mas dentro daquela sala, pelo menos, eu estava protegida. Meu pai, furioso, levantou-se da cadeira com um movimento brusco. "Isso é um absurdo. Vocês não sabem com quem estão lidando", gritou, batendo a mão na mesa. O gerente não se intimidou. "Senhor, vou pedir que mantenha a calma. Se insistir, serei obrigado a chamar a segurança." Ver meu pai ser contido daquela forma foi como testemunhar uma inversão de papéis. Pela primeira vez, ele não tinha o controle absoluto. Pela primeira vez, alguém o enfrentava de igual para igual, e vencia. Minha mãe puxou o braço dele, tentando acalmá-lo, e finalmente eles se levantaram. O gerente, ainda firme, finalizou: "Está encerrado. Tenham um bom dia." Saímos dali, em silêncio, mas no fundo, eu sabia. Aquele havia sido o momento em que tudo começou a mudar. Saímos do banco, em um silêncio que pesava como chumbo. Cada passo até o carro parecia ecoar no chão frio, e a cada segundo eu sentia a fúria do meu pai, crescendo como uma tempestade prestes a explodir. Minha mãe andava ao lado dele, cabisbaixa, sem dizer nada, como uma sombra obediente. Eu, alguns passos atrás, tentava controlar o tremor nas pernas. Quando entramos no carro, o ar parecia ainda mais sufocante do que dentro da sala do banco. As portas se fecharam com um clique seco, e de repente eu me senti presa numa jaula, com dois predadores. Meu pai ligou o motor, mas não arrancou imediatamente. Ficou ali, segurando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Então, como um trovão, sua voz rasgou o silêncio: "Você é uma ingrata. Depois de tudo o que fiz por você,
É assim que me retribui. As palavras bateram em mim como socos, eu sabia que ele estava furioso porque não tinha conseguido o que queria, mas ainda assim, a intensidade da raiva me fez estremecer. Tudo o que você tem é por minha causa, continuou, cada vez mais alto. Sem mim, você não é nada, não é ninguém. Eu me encolhe no banco, sentindo meu coração martelar contra o peito. Quis responder. Quis gritar que nada do que ele dizia era verdade, mas minha voz parecia presa. Anos de condicionamento me ensinaram a não retrucar, a não alimentar ainda mais a sua fúria. Minha mãe, ao meu lado, começou a chorar baixinho, mas mesmo chorando, ela não disse uma palavra em minha defesa, apenas sussurrou: "Por que você faz isso com o seu pai? Ele só quer o melhor." Oh, melhor. Essa palavra queimou dentro de mim. O melhor para quem? O melhor para ele, que queria arrancar de mim tudo o que me pertencia. O melhor para ela, que preferia se esconder atrás do choro, a me proteger. Enquanto o carro seguia pelas ruas, a fúria do meu pai se transformou em uma enxurrada de acusações. Você nunca foi uma boa filha, sempre desafiando, sempre questionando. Eu devia ter deixado você por conta própria há muito tempo. Assim teria aprendido a se virar sem ninguém. Olhei pela janela, vendo a cidade passar como um borrão. Cada palavra dele parecia me esmagar por dentro. Mas ao mesmo tempo, algo começou a mudar em mim. Pela primeira vez, enquanto ele despejava sua raiva, eu não a absorvia como verdade absoluta. Eu a ouvia e percebia. Eram apenas tentativas desesperadas de me manter sob controle, naquele carro. Entre gritos e lágrimas, uma certeza se formou em mim. Eu não podia mais viver naquela prisão. Precisava cortar as correntes. Mesmo que isso significasse me afastar dos dois. Meu pai pensava que estava me destruindo com suas palavras. Mal sabia ele que naquele instante, estava me dando a força que eu precisava para dizer a mim mesma: nunca mais. Nos dias que se seguiram, a casa se transformou em um campo de guerra silenciosa. Meu pai não me dirigia a palavra, a não ser para lançar ofensas. Minha mãe circulava como um fantasma, entre lágrimas e recriminações veladas. Eu, porém, sentia algo diferente, pulsando dentro de mim. Ainda havia medo, ainda havia dor, mas junto deles começou a nascer uma chama de determinação. Eu precisava sair dali. Cortei o contato pouco a pouco. Primeiro, evitando conversas longas. Depois, me fechando no quarto, até que um dia arrumei minhas poucas coisas e fui embora. Não pedi permissão, não deixei explicações detalhadas. Apenas saí. Era assustador pensar em viver sem o apoio deles. Mas no fundo, eu já sabia. Apoio nunca foi o que eu recebi. O começo foi brutal. Eu tinha pouco dinheiro, nenhuma rede de confiança sólida, e o peso das palavras do meu pai ainda ecoava: "Você não é nada sem mim." Nos primeiros meses, aquelas palavras me perseguiam em cada esquina, em cada nova dificuldade. Houve noites em que chorei até adormecer, duvidando da minha própria capacidade de sobreviver. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Consegui um trabalho simples em uma livraria, onde pela primeira vez, em muito tempo, fui tratada com respeito. Com um salário pequeno, aluguei um quarto modesto, mobiliado apenas com uma cama, uma mesa e uma cadeira. Ainda assim, aquele espaço era meu, e a liberdade de fechar a porta atrás de mim sem medo era mais valiosa do que qualquer luxo. Investi em mim mesma. Voltei a estudar, fiz cursos online, me dediquei como nunca. Cada conquista, por menor que fosse, era uma vitória contra a voz do meu pai na minha cabeça. A primeira conta paga sozinha. O primeiro diploma de curso concluído. O primeiro elogio sincero no trabalho. Tudo isso foi construindo uma nova versão de mim, mais forte, mais confiante. A ferida, no entanto, ainda ardia. Eu não conseguia deixar de pensar em quantas pessoas passavam pela mesma situação que eu, presas em famílias que chamam de amor o que, na verdade, é abuso. Essa indignação começou a se transformar em propósito, com o tempo, e com a ajuda de alguns amigos que fiz na jornada. Comecei um pequeno projeto de apoio a jovens vítimas de abuso financeiro e emocional dentro da própria família. No início era só um grupo de conversa online, onde cada um podia compartilhar suas dores. Mas aquilo cresceu. A demanda
era enorme, e percebi que não estava sozinha. Havia centenas de pessoas que carregavam histórias parecidas. De pouco em pouco, formalizei o projeto, consegui parceiros, criei palestras, ajudei jovens a se libertarem de situações que pareciam impossíveis. E foi nesse processo que encontrei minha verdadeira voz, enquanto meus pais continuavam presos na obsessão por dinheiro e controle. Eu descobri algo que eles jamais poderiam roubar: dignidade, paz e propósito. Cada sorriso que eu via em alguém que encontrava apoio no meu projeto era como uma cicatriz minha que se fechava. Cada vida transformada era uma lembrança de que o sofrimento que eles tentaram me impor não foi o fim, foi o início da minha reconstrução. Olho para trás hoje e vejo a menina que saiu do banco tremendo de medo. Eu queria poder abraçá-la e dizer: você não está sozinha. Você é muito mais forte do que imagina. Enough, essa é a mensagem que tento passar todos os dias. Não importa quem tente roubar sua voz, sempre há uma forma de recuperá-la. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda consigo me ver sentada naquela sala do banco. O peso dos documentos diante de mim, o olhar frio do meu pai, a pressão dolorosa da mão da minha mãe em meu braço. Lembro da sensação de sufoco, do desespero de uma menina que acreditava não ter saída. Mas também me lembro do instante em que tudo mudou. O gerente fechando a pasta com firmeza, encarando meus pais sem medo e declarando: esses documentos não podem ser processados. Aquela frase ecoou em mim como um trovão libertador. Vi meu pai empalidecer antes de seu rosto se contorcer em fúria. Vi minha mãe tremer, incapaz de sustentar o olhar de ninguém. E eu senti algo nascer dentro de mim. Algo que por anos esteve adormecido. A certeza de que eles não tinham mais poder sobre mim. Não houve gritos meus. Não houve escândalo. Apenas silêncio. Mas foi nesse silêncio que a vingança aconteceu. O controle que meu pai acreditava exercer sobre mim se quebrou como vidro. Ele havia perdido. O olhar dele, carregado de ódio, era a prova disso. Pela primeira vez ele não conseguiu o que queria. Pela primeira vez, alguém o desarmou. E esse alguém fui eu, com um pedaço de papel dobrado e a coragem de escrever a verdade. Saí daquele banco de cabeça baixa, por fora ainda abalada, mas por dentro, eu sorria. Não porque tinha acabado de vencer uma batalha contra ele, mas porque finalmente entendi: ele não podia mais me definir. Essa foi a verdadeira vingança. Não o humilhar, não enfrentá-lo com gritos, mas mostrar que o domínio dele sobre mim havia acabado. Que eu era capaz de resistir, de dizer não, de salvar a mim mesma. Meu pai nunca mais me olhou da mesma forma. O desprezo e a raiva continuaram, mas atrás deles havia algo novo. O reconhecimento amargo de que ele tinha falhado. E essa falha para ele era insuportável. Para mim, era libertadora. Hoje, quando penso em tudo o que vivi, não sinto mais a mesma dor sufocante de antes. O que ficou foi aprendizado. Descobri que às vezes, a maior vingança não vem de humilhar quem nos feriu, mas de sobreviver apesar deles. Meu pai tentou arrancar de mim, não apenas minha herança, mas também minha confiança, minha liberdade e minha voz. Minha mãe, por medo ou cumplicidade, deixou que isso acontecesse. Mas naquele banco, com um simples bilhete, eu recuperei algo que jamais poderão roubar: minha autonomia. Reconstruí minha vida passo a passo, tiolo por tiolo. Hoje, sou dona do meu próprio destino, e cada pessoa que ajudo através do meu projeto é a prova viva de que a escuridão pode ser transformada em luz. Sei que não sou a única. Muitas pessoas enfrentam abusos silenciosos dentro da própria família. Por isso, quero deixar uma mensagem: você não é fraco por resistir, e não é ingrato por dizer basta. Você é corajoso por escolher a si mesmo. E você, já passou por algo parecido, onde quem deveria te proteger tentou te destruir? Conta nos comentários, quero conhecer sua história. Não esqueça de curtir e se inscrever para mais relatos como este. Porque no fim, a maior forma de vingança é viver livre.